Lucas capítulo 12, versículo 27 diz assim: João, irmãos, vocês entenderam o que? É João capítulo 12, versículo 27, amém? Vocês estão ligados, né? João 12, 27, diz assim: Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente para este propósito é que eu vim. Mas precisamente com este propósito é que eu vim. Amém? Coloca a mão sobre o teu coração e diga: Pai, fala comigo nesta noite. Eu preciso ouvir a tua voz. A minha alma está angustiada. Mas o que eu direi neste momento? O que eu farei neste momento? O que eu direi neste momento? Salva-me desta hora? Não, porque com este propósito foi para que eu vim. Queridos, tenho no livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Ele diz: sem Deus a vida não tem propósito. Sem um propósito a vida não faz sentido. Sem um sentido a vida não tem relevância e nem esperança. Tem uma tradução que diz: a minha alma está em grande aflição. A minha alma está tomada por uma grande aflição. Mas o que eu faço diante disso? Eu vou pedir para o meu Pai me livrar dessa dor, ou eu vou cumprir o propósito no qual eu fui designado? Por que uma vida sem Deus é uma vida sem propósito? Por que uma vida sem propósito não faz sentido? E por que uma vida sem sentido, ela não tem nenhuma relevância? Porque somente em Deus, somente em Cristo, é que nós descobriremos a nossa origem, a nossa identidade, o nosso significado, o nosso propósito, a nossa importância e o nosso destino. Quando se fala de propósito, se você pegar qualquer dicionário, você vai ver que propósito fala de desígnio, fala de vontade, fala de desejo, fala de intenção. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós observamos que eu e você fomos criados para cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Existe uma razão, existe um porquê, existe um motivo da sua existência. Você não é um experimento. Deus, quando fez você, Ele não fez você como um experimento, mas Ele fez você com um propósito claro e definido, para que você cumprisse na sua breve vida aqui na terra. Amém? Diga para o seu irmão: você não é um erro, meu irmão. Diga: você não é um erro. Você foi criado para viver, para cumprir um propósito aqui na terra. E deixa eu falar mais para você. O propósito de Deus na sua vida, abra bem seus ouvidos. O propósito de Deus na sua vida é muito maior do que a sua realização pessoal. O propósito de Deus na sua vida é muito maior do que a sua própria felicidade ou a paz de espírito que você pode sentir. É muito maior do que até a sua própria família, do que a sua carreira, ou mesmo os seus mais ousados sonhos e projetos nesta vida. O propósito de Deus precisa sobrepor a tudo isso. Amém? Nós observamos isso na Bíblia.
E eu vou falar em breves palavras nesta noite. Porque muitas vezes nós erramos. Erramos porque não entendemos o ponto ou não conhecemos o ponto de partida. A sua vida tem uma origem. E esta origem não é em você mesmo. O seu ponto de partida é Deus. A sua origem é Cristo. Amém? A sua origem é Cristo. Nós erramos porque erramos no ponto de partida. Porque muitas vezes temos a nossa vida e construímos e colocamos o ponto de partida em nós mesmos. E só depois a gente percebe que o propósito de Deus não se cumpriu na minha vida e através da minha vida, porque eu falhei em me colocar como o foco principal. Eu quero dizer para você que você não é o seu foco principal. O seu foco principal é o propósito que Deus estabeleceu para que você cumpra nesta vida. Porque se concentrarmos todas as expectativas em nós mesmos, ou em alguém, ou em nossa família, ou na carreira que a gente constrói, ou nos bens que possuímos, nós corremos o risco de terminar a história da nossa vida, a breve história da nossa vida, com um sentimento de frustração. A sabedoria nos revela no livro de Eclesiastes que quando nós fazemos isso, construímos expectativas em cima de carreiras, de projetos desta vida, a gente termina a vida com o sentimento de que corremos atrás do vento. E isso é muito triste. E a pior tragédia de um cristão, de um homem e de uma mulher, é quando ele constrói coisas nesta vida e se esquece da eternidade. Jesus chama um homem de louco, porque aquele homem construiu muitos celeiros. A Bíblia diz que aquele homem era próspero. Aquele homem construiu galpões, e ele colocou toda a sua riqueza, tudo o que ele construiu na sua vida, ele acumulou um grande patrimônio. E aquele homem bate no seu peito e diz para si mesmo: minha alma, vive os dias que resta a ti, deleitando nos prazeres desta vida. Come, bebe e regala-te. Jesus olha para aquele homem e diz: louco, o que tens, se pedirem a tua alma nesta noite, o que tens preparado? Aparentemente este homem não estava fazendo nada de errado, mas o errado na história desse homem é que ele viveu uma vida longe dos propósitos de Deus, longe da vontade de Deus. Esse é o erro que muitos de nós cometemos. Romanos capítulo 11, no versículo 36, a Bíblia diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Observe que o apóstolo Paulo diz que não é acerca de nós, é por Cristo, por meio dele, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente. Amém. A razão da nossa vida é viver os projetos de Deus, aquilo que ele colocou para que nós construíssemos um legado que vai marcar pessoas que estão perto de nós. Quando eu entendo o propósito, quando eu entendo que não é acerca de mim, mas é acerca dele, tudo muda na minha vida. Não é acerca dos meus sonhos, não é acerca dos meus projetos. Não estou dizendo que isso você precisa deixar de lado, não. Mas é colocar os seus projetos, os seus propósitos dentro daquilo que é significante para Deus e para a eternidade. É quando você vive esta vida
Mesmo que você construa algo, mas lembrando que tudo que você fizer será para Ele. Dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. O teu casamento tem que ser para cumprir um propósito de Deus. Porque Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Deus une propósitos. E quando Deus coloca o propósito dele na nossa vida, eu passo a viver uma vida mais leve. Uma vida sem perguntas. Uma vida baseada naquilo que, na visão e no entendimento que Ele me deu. Como cumprir o propósito de Deus? Primeiro, eu preciso descobrir esse propósito para a minha vida. Eu preciso ter o entendimento. O entendimento é a visão que é colocada no meu coração. Porque quando você tem a visão, você não é guiado por aquilo que você vê, amém? Mas por aquilo que você carrega. Por exemplo, a Bíblia diz que 12 homens foram espiar a terra prometida. Quantos lembram da história? A Bíblia diz que 10 daqueles homens, eles foram guiados por aquilo que eles viram. E o que que eles viram? Problemas. Eles viram dificuldades. A Bíblia diz que depois de 40 dias que eles voltam para encontrar-se com Moisés, eles disseram para Moisés: Moisés, nós não podemos entrar na terra, porque a terra está cheia de gigantes, as cidades são tremendas fortalezas. Por quê? Porque eles foram guiados pelas suas vistas. O que eles viram desmotivou o coração deles. Mas graças a Deus ali havia 2 homens, Calebe e Josué. Eles disseram: Moisés, nós vamos entrar, porque nós carregamos a visão de Deus, o propósito de Deus em nossas vidas. Nós vamos entrar. Escute, querido, quando há um propósito definido na sua vida, você não retrocede. Quando há um propósito definido na tua vida, você não volta atrás. Quando há uma visão clara, um entendimento claro, você não esmorece, mas você caminha para a vitória. E o que é visão? Visão é a imagem que produz paixão. Porque sempre a gente vai encontrar motivos para retroceder. Sempre você vai encontrar motivos. É alguém que coloca obstáculos na tua vida. É o diabo que sopra nos teus ouvidos palavras que vão fazer com que você retroceda. Sempre você vai encontrar obstáculos, mas quando você carrega um propósito firme no seu coração, nada vai fazer com que você retroceda. O profeta Isaías diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Quando há um propósito, há uma fé renovada, há uma esperança renovada. Quando há um propósito firme, quando há um entendimento, esse entendimento vai me trazer esperança e será a semente da minha fé. Porque, queridos, nós vivemos num mundo difícil. Jesus nos avisou: no mundo vocês terão aflições, vocês terão perdas, vocês serão acometidos de enfermidades. Mas quando você carrega o propósito, nada vai te desmotivar, porque o propósito te encoraja. Lembra de Neemias? Neemias está construindo o muro de Jerusalém. Os inimigos chegaram e tentaram barrar aquilo. Neemias diz: vocês não vão impedir que eu construa este muro, porque este muro é uma grande obra. O que Neemias tinha? A visão, a coragem, a determinação no seu coração. Quando eu olho para esse texto, esse versículo que nós lemos, que Jesus diz: Pai, a minha alma está angustiada. Observe isso aqui. Pai, a minha alma está angustiada. A minha alma está numa grande aflição.
Aí ele diz para si mesmo: que direi nesse momento? Que o Senhor me livre desta hora? E ele mesmo responde: não, porque com este propósito foi que eu vim. Por isso nós estamos aqui, porque ele morreu por nós para nos dar vida. Por isso estamos aqui. Não é a tristeza, não é a angústia, não é a dor que vai impedir de você caminhar, porque a gente sempre busca justificativa para não cumprir o propósito de Deus. A Bíblia está recheada de histórias de pessoas que entenderam que o propósito é maior do que a dor. Talvez você diga: pastor, eu estou angustiado, eu estou com aflição no meu coração, eu tive perdas, a dor está aguda na minha alma. Mas a gente encontra histórias de homens e mulheres que da fraqueza tiraram força. Nós lembramos de uma moça que foi arrancada da sua família e levada para uma nação estranha, que a Bíblia chama de criada da mulher de Naamã. Aquela jovem foi levada como escravo para a Síria, mas lá como escrava na Síria, a Bíblia não fala da sua genealogia, a Bíblia não conta detalhes, minúcias da sua história, mas a Bíblia mostra que aquela moça, que aquela menina, ela foi relevante mesmo sendo escrava, porque ela carregou dentro de si, no seu coração, um propósito que mudou a história de um rei. Quando ela se depara com Naamã todo tomado da lepra, ela disse: oxalá, quem dera você fosse em Israel, porque na minha terra existe um Deus que cura, na minha terra existe um Deus que liberta, na minha terra existe um Deus que pode mudar a tua história. A Bíblia registra essa atitude. Aquela moça, aquela menina poderia ficar reclamando: ah, eu estou distante dos meus pais, eu estou distante da minha terra, eu estou distante do meu povo. Mas aquela menina, mesmo tomada pela dor, ela carregou consigo um propósito divino, um propósito eterno, que era testemunhar a palavra, a vida de Deus, na vida daqueles que ali estavam ao seu redor. O problema é que a gente olha para dentro de nós. O problema é que a gente olha para as nossas feridas. O problema é que olhamos para as nossas limitações. O problema é que olhamos para a nossa dor. O problema é que olhamos para as nossas dificuldades e ficamos lamentando. Queremos justificar algo injustificável. Eu preciso entender que o propósito de Deus na minha vida precisa ser maior do que a minha dor. Eu poderia falar de tantas outras histórias. Daniel, por exemplo. Daniel foi arrancado da sua terra, foi castrado. Quantos sonhos que Daniel tinha na sua terra, que foram mortos quando ele foi levado para a Babilônia. Mas na Babilônia ele entendeu que ele estava ali por um propósito, por uma razão. Talvez você não saiba que situações acontecem na tua vida para que Deus cumpra algo através de você. Até perdas que você tem, até frustrações que você passa nessa vida, você tem que pegar essas frustrações, essas perdas e essas dores e transformar no propósito, e não ficar perguntando: Deus, por quê? Mas perguntar: Deus, para quê? Existe uma grande diferença de porquê e para quê. Porque muitas coisas que acontecem na tua vida é para te levar a cumprir algo no reino de Deus. Só que o nosso problema é que a gente murmura, a gente reclama. Uma unha encravada, a gente reclama para Deus. Mas Deus quer nos levar a viver um propósito eterno nessa vida. Porque quando eu entendo o propósito, como disse, a vida se torna leve.
Jesus estava angustiado? Estava. Sabe, querido, Deus quer levar você a um novo tempo, uma nova maturidade, no novo tempo em Deus, para que a sua casa, para que a sua família seja a manifestação da glória de Deus. Deus quer pegar esse ambiente de dor, de tristeza, de angústia e trazer um ambiente de paz, e trazer um ambiente de refrigério. Deus quer pegar esses momentos ruins que você passa e transformar em ambientes de glória. O apóstolo Paulo diz que as nossas momentâneas tribulações produzem em nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Porque ele diz assim: o que nós vemos é passageiro, mas o que nós cremos é eterno. Eu prefiro crer do que ver, porque quando eu creio, eu abro portas no reino do Espírito, para que o milagre seja estabelecido na minha vida. Mas quando eu olho com a vista natural, eu corro o risco de fracassar. Certa vez, Deus pergunta para Jeremias, lembrando que Jeremias estava passando um momento muito difícil na história de Israel. A nação estava sendo levada pelo paganismo. A religião estava morna, fria. Os sacerdotes, os reis viraram as costas para Deus. Havia o paganismo sendo instalado na nação, a política de mal a pior, a corrupção tomando conta da nação. Aí Deus faz uma pergunta para Jeremias: o que você está vendo, Jeremias? Você lembra da resposta? Eu vejo uma vara de amendoeira. Ei, querido, eu vejo uma vara de amendoeira. Deus diz assim: muito bem, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. Aí quando você começa a estudar sobre a amendoeira é a primeira árvore em Israel que floresce, é a primeira árvore que frutifica, ela denuncia a mudança de estação. Ou seja, estava tudo difícil, mas Jeremias, quando Deus pergunta, ele poderia falar: Senhor, a nação está terrível, as famílias estão longe do Senhor, os reis se desviaram, os sacerdotes estão na idolatria. Ele poderia se queixar para Deus, mas ele diz: Senhor, eu vejo uma mudança de estação, porque a tua palavra não cai por terra, a tua palavra não volta vazia. Eu creio que o propósito do Senhor será estabelecido na nação, porque ele não estava dirigido por aquilo que ele via, mas por aquilo que ele cria, porque o propósito nos faz crer. Quando eu carrego o propósito de Deus na minha vida, quando eu entendo isso para a minha vida, querido, nada pode me parar. Você se torna imparável, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Maior é Cristo na tua vida do que as trevas que assolam o mundo. O profeta Isaías diz: podem as trevas cobrir a terra, a escuridão os povos, mas para aquele que carrega o propósito, resplandecerá a glória do Senhor. É tempo de você começar a orar: Senhor, qual o teu propósito para a minha vida? Qual o teu propósito para a minha vida? Isaías 53:11, quando o profeta Isaías, nesse capítulo 53, eu não sei se você já leu o capítulo 53 de Isaías. Começa com uma pergunta. Deixa aí, Davi. Mas Isaías 53 começa com uma pergunta: quem creu em nossa pregação? Parece que há um questionamento. O próprio profeta, ele trazendo uma revelação, ele diz: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele começa a construir um caminho profético.
porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. E o profeta continua falando de Jesus, que era desprezado e o mais rejeitado dentre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Aí ele diz: e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. No versículo 4 ele diz: certamente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si. Ele traz um caminho. Aí no versículo 11, quando Isaías, depois de narrar toda a obra de Cristo no Calvário, ele diz: ele verá o penoso trabalho da sua alma e ficará por satisfeito. Ou seja, o cumprimento de propósito vai trazer paz, satisfação no teu coração. Entenda isso. Quando você compreende o propósito de Deus para a sua vida, aquilo que você faz em prol de pessoas, aquilo que você faz por alguém, aquilo que você faz por uma causa, isso vai te trazer satisfação na tua alma. Porque a melhor coisa que alguém pode fazer, Jesus ele sintetiza os 10 mandamentos em 2. Ele diz: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, e ao próximo como a ti mesmo. Ele diz que o nosso amor está linkado, primeiro a Deus, segundo às pessoas. E quando eu faço, Jesus diz, o profeta diz, ele, Jesus, verá o penoso trabalho. Isso fala de dor, isso fala de angústia, como ele mesmo disse em Lucas, em João. Mas esse penoso trabalho trouxe satisfação. O resultado, ele é esplêndido, ele traz satisfação. Quando você é usado por Deus, dentro do propósito eterno, dentro da vontade de Deus, isso traz alegria ao nosso coração. Por isso que o salmista diz: aqueles que com lágrimas semeiam, voltarão com júbilo, com alegria, trazendo os seus feixes. Porque não é acerca da minha vida, é acerca daquele que eu carrego no meu coração. Não é acerca de você carregar Jesus no peito, mas é ter peito para carregar Jesus. É você se revestir de Cristo, assim como Paulo diz: não mais eu, mas Cristo em mim. E esse viver que agora eu vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. Irmãos, propósito de Deus é o entendimento que eu fui chamado para ser um abençoador. Quando Deus chama Abraão, você lembra do que ele diz para Abraão? Se tu uma bênção. Quando Deus nos chama de bênção, não está falando que a gente vai crescer e prosperar e consumir coisas, não. Abençoado é aquele que compartilha bênção, é aquele que é canal de bênção para as pessoas. Porque tem gente que acha que quando Deus diz ser tu uma bênção, é que você vai ter tanta coisa para usufruir, apenas usufruir e não compartilhar. Então essa pessoa, ela não é abençoada, ela é uma consumidora de bênção. Mas abençoado é aquele que compartilha bênção, é aquele que compartilha talentos, é aquele que compartilha serviço. Então, nesta noite, qual a decisão do nosso coração? É orar, para que, se você ainda não entendeu o propósito de Deus para a sua vida, ore, para que Deus te revele, para que Deus te mostre, para que quando chegar o fim da sua vida, você olhar para trás e falar: valeu a pena ser fiel ao Senhor, valeu a pena,
Porque a pior tragédia da vida de um cristão é quando ele chegar no fim da sua vida, olhar para trás e aquilo que ele construiu não serviu para nada.